Fala galera do GFight, Diego Ribas diretamente de Las Vegas, numa conexão com Las Vegas, né? Você tá aqui, Claudinho? Tô aqui, eu moro aqui em Las Vegas já há 8 anos. Pô, não, que você morava eu sabia, só que você sempre viaja também, não sei se você tava aqui em Nova York, outro dia tava em Roma. Tô por aqui agora. Maravilha. Vamos lá, Cláudia. Esse mês vai ser lançado oficialmente o UFC BJJ 1. Primeiro, a composição do programa, a estrutura utilizada, o tempo que levou, os personagens selecionados, os atletas, deu tudo certo, foi tudo como planejado, ainda há espaço para crescimento e evolução? Sim, a gente tá muito animado com a estratégia toda de jiu-jitsu do UFC. Já tem alguns anos que o jiu-jitsu existe dentro do UFC, mas era um evento ali dentro do UFC Fight Pass, onde existiam esporadicamente. E quando eu aposentei das lutas, eu entrei no UFC, entrei no time de desenvolvimento de atletas e eu comecei a ajudar o time do Fight Pass a investir no jiu-jitsu, né? E foi quando eu comecei a trazer os atletas do jiu-jitsu pro Fight Pass. Com isso, fui conversando com o Dana, falando sobre todas as ideias que eu tinha sobre o jiu-jitsu dentro do UFC. A primeira coisa que eu falei com ele foi sobre as regras que a gente estava usando, né, as regras do Ed Bravo. E o UFC tem o power, né, o poder de ter as próprias regras. E foi a primeira coisa que eu falei com o Dana. Eu falei, a gente tem que fazer as nossas próprias regras, a gente tem que ter um tatame que mude a evolução do jiu-jitsu, que mude o speed, a velocidade do jiu-jitsu. E aí foi onde tudo surgiu, né? O Dana comprou a ideia, falou, quero fazer isso acontecer, e foi aí quando eu juntei o time do comitê, onde eu trouxe o Jason Herzog, a Letícia Ribeiro, o Ricardo Almeida e o Vitor Shaolin, para a gente entender como tornar o jiu-jitsu um esporte animado, exciting, né? Que as pessoas têm prazer em assistir. E a gente sentou e começou a estudar bastante todas essas possibilidades, né? E começou a dar muito certo. A gente começou a ter sucesso dentro do Fight Pass. E aí foi quando o UFC veio com tudo, abraçando a ideia e decidiu criar uma organização dentro do guarda-chuva do UFC. Então, a gente criou o UFC BJJ, UFC Brazilian Jiu-Jitsu, e agora, no dia 16 de junho, a estreia do primeiro episódio do reality TV show, que foi filmado agora, não tem muito tempo. Então, foi um tempo aí de tentar entender quem poderia fazer parte. A gente trouxe os melhores atletas que fariam sentido ali para a organização. A gente preza muito pelos melhores atletas da arte, mas também aquele que vai lutar bem dentro das nossas regras, né, para o nosso público gostar, porque a gente está apresentando o UFC Jiu-Jitsu para o bilhão de fãs do MMA que o UFC tem. Então tem que ser parecido com o MMA, tem que ser um produto parecido. A gente sentou e entendeu bastante ali os atletas que deveriam fazer parte, estudamos a ideia das categorias, dos atletas que poderiam se tornar campeões ali, foram esses que entraram dentro da casa. Certo. O UFC BJJ1, esse 1 quer dizer que é o primeiro. Quantos serão? Vai ter todo ano? Qual é o prognóstico? Agora a agenda é fazer 6 eventos por ano. Do Invitational. Não mais. O UFC Fight Pass Invitational não existe mais. Não vai mais existir. Perfeito. Era essa a dúvida que eu queria tirar. Perfeito. Acabou. O UFC BJJ é uma marca que acabou. A gente começou agora o jiu-jitsu. E assim, é importante entender que o UFC Fight Pass Invitational era um produto do Fight Pass, que é o canal de streaming do UFC. Agora, o UFC BJJ é uma propriedade do grande UFC, não mais do Fight Pass, né? O Fight Pass é um produto do UFC. O UFC BJJ é outro produto agora do UFC também. Que vai passar na plataforma UFC Fight Pass. Exatamente. Exato. Isso. Por enquanto. Certo. E esse programa foi feito pensando na estreia, na remodulação de nome, regras, tatame, e aí cria-se esse produto reality show, e aí a partir daí começa o UFC BJJ, ou esse formato de reality show vai ser anual, por exemplo, como é
o The Ultimate Fighter? Por enquanto, a gente não sabe o que vai acontecer com o UFC BJJ Reality TV Show, né? Certo. Porque ele foi a abertura da estratégia de jiu-jitsu do UFC, né? Ele tá acontecendo para a gente estrear as categorias, estrear os campeões, estrear o tatame novo e fazer essa propaganda do jiu-jitsu para o mundo inteiro. Então, pode ser que a gente mude o formato lá na frente? Sim, a gente sabe que o reality TV show o reality show é um produto ali que funciona muito bem dentro do UFC, né? A gente teve o TUF aí como exemplo, então e o Slap também, que é outro produto do Dana, né? Que tá também ali abaixo do guarda-chuva do UFC. Então a gente entende que o reality show funciona bem como um produto para estrear novos atletas, novas categorias, e foi isso que a gente fez. A gente usou esse reality show para poder estrear o tatame novo, os atletas que a gente está contratando, as categorias, e aí o UFC BJJ1 vai ser o primeiro evento do UFC que vai ter as finais do reality TV show, né? Vai ter as duas finais, os coaches vão lutar, o Mike Musumeci vai lutar contra o Harrison Gabriel, e as duas categorias, que é 170 pounds e 155 pounds, também vai ter a final dessas duas categorias no UFC BJJ 1, mais algumas outras lutas, igual acontece no UFC também. Ao todo, quantas categorias vão ser, masculino e feminino, e o campeão ele tem um cinturão do UFC BJJ? Sim, esse cinturão é bonito, hein? A gente passou por um processo bem interessante, tentando entender o que fica bonito ali, o que é importante para o lutador de jiu-jitsu se sentir campeão mundial de verdade ali dentro de uma plataforma que ele vai conseguir construir uma carreira igual o lutador de MMA. Então, ele vai ser coroado com o cinturão do UFC BJJ. Então, no dia 25 de junho, que é o dia do evento do UFC BJJ One, a gente vai coroar 3 campeões do UFC, né? E no geral, agora a gente tem 8 categorias, são 6 masculinas e 2 femininas. Perfeito, perfeito. E até o final do ano serão 6 edições, essa é a primeira. Então é quase um por mês, então. Então, como a gente já está no meio do ano, né, e a gente já fez 3 eventos do UFC, do Invitational, a gente tem mais 3 do UFC BJJ, talvez 4 do UFC BJJ. Entendi. A questão da nomenclatura está contando já o Invitation. Perfeito, perfeito. Isso. Certo. Dito isso, Claudinho, eu queria entrar no ponto, a parte business mesmo, de business plan, aí o planejamento como um todo. O jiu-jitsu, quando você começou, quando você foi campeão mundial, enfim, você não recebia, né, dinheiro. Era uma medalhinha, volta para casa e um parabéns. Hoje, já faz algum tempo, na verdade, que as competições passaram a remunerar, houve uma certa estagnação ali, e de repente, bum, beleza, o UFC entra como um novo promotor de lutas. Qual é a perspectiva quando se faz um planejamento? A gente está falando aí que você faz parte do UFC, que no guarda-chuva da TKO é uma empresa de 14 bilhões de dólares. Então, o planejamento, até onde pode crescer o jiu-jitsu, o quanto pode chegar, qual o desenvolvimento, quais valores a gente pode imaginar que num futuro relativamente próximo esse evento pode atingir? É interessante essa pergunta, né? Porque a gente está passando por uma fase de desenvolvimento muito grande no jiu-jitsu. O mundo está entendendo, né, que o jiu-jitsu é um esporte que quando você começa a praticar, ele muda a sua vida. Você vê várias pessoas do business, vários artistas, vários cantores que se encantam com o jiu-jitsu porque realmente muda a sua vida, né? E a gente está vendo cada vez mais academias no mundo inteiro, né? E o UFC tem uma influência muito grande nisso, né? O maior organizador de campeonatos de jiu-jitsu amadores é a IBJJF, e eles reconhecem, né, que o UFC apresentou o jiu-jitsu para o mundo, né? Então, quando o UFC fez isso, os atletas de jiu-jitsu começaram a conseguir ter uma oportunidade ali de abrir uma academia, de
ensinar mais seminários, de vender DVD ali, ensinando as técnicas da luta, né? E foi assim que o business do jiu-jitsu foi desenvolvido, né? Você vê aí grandes campeões que aposentaram e abriram as suas academias e estão se dando muito bem. Isso é muito bom para todo mundo, né? Então, a nossa visão é o seguinte: a gente quer dar uma plataforma para o lutador de jiu-jitsu ir lá, construir uma carreira, ficar famoso, construir a marca dele, ganhar dinheiro, mas também ganhar a oportunidade de fazer outras coisas fora da luta ali, que é o que acontece no business do jiu-jitsu. Então, eu acredito que com o UFC investindo no jiu-jitsu agora diretamente, né? Porque o UFC sempre investiu no jiu-jitsu indiretamente, e o UFC começou através do jiu-jitsu, a gente consegue apresentar o jiu-jitsu para pessoas que não conhecem. A gente consegue dar a oportunidade até dos fãs de MMA que gostam muito do esporte, mas não conseguem treinar MMA, porque é um esporte que machuca bastante. A gente consegue, a gente consegue começar a educar essas pessoas a começarem a ir numa academia para cuidar da saúde e entender como o jiu-jitsu funciona e usar o jiu-jitsu como ferramenta de mudança de vida, né? Porque a gente vê que realmente transforma a vida de muitas pessoas. Então, o nosso objetivo é que o jiu-jitsu cresça o máximo que puder e que a gente tenha muito mais academias de jiu-jitsu pelo mundo inteiro. O nosso objetivo aqui, é claro que a gente está dentro de um business bilionário, mas a gente está também dentro de um business de saúde e bem-estar, né? E esse é o nosso foco. E ali eu... Lifestyle, né? Hã? O lifestyle, o estilo de vida. Exato, é saúde e bem-estar, mudar a vida das pessoas através do jiu-jitsu, apresentando uma oportunidade de usar a arte marcial para mudar a vida das pessoas. Então, assim, quando a gente fala da carreira dos atletas dentro do UFC, a gente aí já está vendo atletas de jiu-jitsu dentro do UFC ganhando 6 dígitos, né? E agora, os atletas que vão se tornar campeões do UFC BJJ 1, ali no UFC BJJ 1, eles estão assinando contratos de 6 dígitos com a gente também. Então, assim, a gente está falando de oportunidades de mudar de vida através de um esporte que você não conseguia fazer isso alguns anos atrás, e para a maioria das pessoas, você ainda não consegue fazer isso se você está pensando só na ideia de conseguir se tornar campeão para abrir uma academia ou ensinar seminários, né? É muito difícil construir uma vida financeira nessa área. A ideia, então, é que o atleta, óbvio, se ele quiser abrir a academia de seminário, óbvio, é decisão dele, mas a ideia é que o atleta possa e consiga viver apenas com a remuneração das suas conquistas no tatame e de patrocínios, obviamente, que é um cenário perfeito, que é o vislumbrado, né, há anos, para que isso fosse possível. Sim. Você hoje trabalha exclusivamente na construção, desenvolvimento e o crescimento do UFC BJJ, ou você também trabalha no UFC Fight Pass? Eu trabalho debaixo do business do Fight Pass ali, mas eu sou diretor ali da estratégia de jiu-jitsu e do desenvolvimento do business do jiu-jitsu, né? E acho que ainda é confuso para muita gente, porque 4 anos atrás eu estava lutando no nível mais alto no UFC, né? Mas do mesmo jeito, quando eu estava lutando no nível mais alto no UFC, eu fui para a faculdade, me formei em Direito, e eu peguei toda a minha grana que eu ganhei na luta e investi em real estate. Eu tenho um business fora do que eu faço no UFC e fora da luta, né? Então, eu usei essa experiência que eu tenho de estar aí no mundo do real estate, no mundo dos imóveis aqui nos Estados Unidos há 8 anos, né? Eu tenho um business de Airbnb, short-term rentals, como que fala, né? Aluguéis de temporada aqui em Vegas, em outros lugares nos Estados Unidos também, tenho no Brasil. Então, assim, a minha cabeça funciona muito estrategicamente em relação ao business, né? O meu background aí em direito, e eu sempre pensei muito em entender como eu mantinha, como eu podia manter o dinheiro que eu ganhei na luta ali, né? Então, eu sempre pensei muito no business, e quando eu entrei no UFC, comecei ali ajudando os atletas, mas
encontrando um espacinho ali para ajudar no business também, e aí eles viram que fazia muito sentido eu ficar na frente dessa posição aí. A razão da minha pergunta, e aí eu acho que você é a pessoa perfeita, já que você trabalha em todas essas frentes, para me responder, que é o seguinte: o Fight Pass como plataforma, porque a gente sabe que tem muitos outros eventos aí, de jiu-jitsu, gi, no gi, a própria IBJJF que você citou, tem um mundial todo ano, acabou de acontecer. O Fight Pass pode abranger outros eventos, como, por exemplo, o Fight Pass tem o UFC, mas também tem o LFA, por exemplo, alguns eventos menores, enfim. Ou o foco, pelo menos na transmissão de eventos de grappling, vai ser apenas o UFC BJJF, para a própria plataforma. O Fight Pass na verdade, é um networking de desenvolvimento de atletas, né? Se você prestar atenção de onde vem a maioria dos atletas que entram no UFC, eles vêm pelo Fight Pass, né? Então, isso é bem claro pro leadership, né? Para a liderança ali do negócio do UFC, que o Fight Pass é um programa de desenvolvimento de atletas, né? Então, a gente pensa da mesma maneira quando se fala em jiu-jitsu, né? No MMA não é diferente, o lutador se desenvolve ali no LFA, no Fury FC, se desenvolve no Cage Warriors, e aí o UFC busca esses atletas que estão se desenvolvendo nessas organizações que são financiadas pelo UFC, e eles entram no UFC MMA. Então, no jiu-jitsu não vai ser diferente, né? A grande plataforma que vai pagar 6 dígitos para atletas de jiu-jitsu se tornarem campeões ali dentro da organização, também quer desenvolver atletas para sempre, né? Então, a gente gosta muito do que a IBJJF faz, né? A gente acredita muito no potencial do atleta estar ali competindo bastante e ter essa oportunidade de estar se testando e competindo bastante, principalmente no começo da carreira ali. Os outros eventos que estão competindo com o que a gente está fazendo, a gente tem interesse de todo mundo crescer junto, né? Então, os eventos que não pensam no crescimento do esporte, que estão mais pensando no individual, a gente não quer trabalhar com esses eventos, mas os que estão pensando no crescimento do esporte, entendem o que a gente está fazendo, com certeza a gente quer trabalhar com eles, sim. Há espaço, então, para eventos de kimono hoje em dia, né, nesse business todo de remuneração, enfim. E a razão de eu perguntar isso é porque, para o grande público, me parece que o no-gi é mais fácil de entender, para o público que não é praticante, né, de assimilar, parar e ver, é mais dinâmico. E pensando nisso, parte de kimono, competição de kimono, faria sentido também entrar, não sei se no UFC BJJ ou algum outro evento na guarda-chuva do Fight Pass? Por enquanto, não. A gente, assim, o UFC é uma empresa de entretenimento, né? A gente vende a dopamina ali no fã, a gente vende a animação ali no fã, e o jiu-jitsu de kimono, infelizmente, é muito metódico, né? É difícil de ver até para quem pratica, né? Então, eu acho que o jiu-jitsu de kimono precisa se desenvolver ainda bastante, né? A gente, tipo, a gente não tem agora, a gente não digo que a gente não tem interesse, mas a gente agora não tem tempo de entender como tornar o jiu-jitsu de kimono um esporte que pode ser vendável para televisão. Então a gente está usando o nosso tempo para desenvolver o no-gi, né? Como você falou, é mais fácil de entender para o fã de esportes de combate. Então a gente prefere focar no que está funcionando, no que as pessoas já gostam de ver, meu, é exciting, né, o jiu-jitsu sem kimono ali. Então, a gente está focado bastante nisso, e para os programas de desenvolvimento, eu acredito bastante que a base tem que ser construída de kimono. Eu sei que tem muita gente que não acredita nisso, mas eu acredito, né, e eu construí a minha base no kimono, então eu acredito que a base tem que ser construída no kimono ali da criança, e aí vai se desenvolvendo para um no-gi. Então, os eventos de desenvolvimento, para a gente faz sentido, tanto de kimono como sem kimono. Perfeito, perfeito. Para finalizar, então, entrando no tema nomes. A gente já viu o Gordon Ryan lutar, o próprio Meregali, Craig Jones. Eu já vi, sei lá, Mika Galvão ali na primeira fila. Não lutou, infelizmente, ainda, pelo menos.
Tem algum nome que você possa, talvez em primeira mão, para a gente anunciar que está em negociação, que pode assinar com vocês? Algum nome que você pensa em trazer, ou que pode retornar, por exemplo, um Gordon Ryan ou um Meregalho? O Gordon, a gente tem um relacionamento muito legal com ele. Ele é comentarista, nosso comentarista, né? Tipo, sempre que ele pode, ele tá comentando no nosso evento, ele vai estar comentando no próximo evento agora. Ele tem passado por uns problemas de saúde onde ele não consegue competir, pelo menos por enquanto, e eu acho que o Gordon aposentou mesmo, né? Ele tá em outra fase da vida, então a gente vai ver ele aí em outras cenas, como comentarista, ajudando a gente na estratégia, em outras coisas. A gente gosta muito dele e a gente quer construir um relacionamento a longo prazo com ele, mas não acredito que ele volte a lutar. O Meregali, a gente gosta bastante dele também, infelizmente está machucado, né? Mas a gente sempre mantém contato com ele, assim que ele estiver saudável aí, a gente quer ter ele de volta com certeza, né? Um garoto que tem um potencial incrível, né? Que tem um poder de estrela também incrível, a gente quer bastante trabalhar com ele, né? A Fionn Davis, que acabou de estrear com a gente quer trabalhar com ela a longo prazo também, né? Tem vários nomes, assim, incríveis que ainda, pelo o momento que a gente está no business, a gente não conseguiu trabalhar ainda, como você citou, né? O Mika Galvão, o Diogo Reis, né? Todos esses atletas nos interessa bastante e a gente pensa em trabalhar com eles a longo prazo, sim. A ideia é dominar o mercado, então, né? Mas dominar, assim, dominar com a ideia de crescer o esporte, sabe? Não com a ideia de ter tudo pra gente, mas com a ideia de ajudar o esporte do jiu-jitsu e o business do jiu-jitsu a crescer no geral. As academias, o meu objetivo é ver academias de jiu-jitsu igual a gente vê farmácia aqui nos Estados Unidos, igual o Walgreens e CVS, né? Uhum. É um esporte que realmente muda a vida das pessoas. E eu vi isso já várias vezes no business, em artistas e atletas que saíram do nada, né? Ver o Harrison Gabriel aí, que saiu lá do Cantagalo no Brasil, agora tá passando por um momento incrível na carreira. Meu, a gente tem o objetivo aí de mudar a, a vida dos atletas e de muita gente que pensa e quer praticar jiu-jitsu. Perfeito. Cláudio Gadelha, eu vou te deixar sozinho na tela. Por favor, manda um recado para os fãs e convida eles, por favor, porque eles têm que assistir a estreia do UFC BJJ. Galera, UFC BJJ, dia 16 de junho. Eu já estava lá quando eles estavam gravando os episódios, e eu vou te falar, as lutas mais incríveis de jiu-jitsu que eu vi na minha vida foram dentro daquele bowl, e tá muito legal. As personalidades, a animação dentro do evento, um empolgamento para a gente tornar esse esporte no esporte que tem o potencial de ser. Então, liga aí no canal do YouTube do UFC que você vai ver lutas de jiu-jitsu que você nunca viu na sua vida. Te prometo.